A proposta de criação da região sudoeste da cidade do Rio de Janeiro é muito mais do que uma alteração cartográfica. Trata-se de uma mudança de lentes para interpretar, governar e investir numa faixa urbana que já funciona com dinâmicas próprias entre a Barra da Tijuca e Vargem Grande. Em discussão na Câmara Municipal, o projeto formaliza um recorte administrativo que inclui Barra, Recreio, Jacarepaguá, Rio das Pedras, Vargem Grande e outros bairros, prometendo readequar critérios de planejamento, orçamento e representação política para um território que cresceu de modo acelerado e heterogêneo nas últimas décadas. História e memória urbana ensina que toda grande intervenção que tenta ordenar a cidade carrega junto da técnica uma carga política e social. No início do século XX, as reformas urbanas que reorganizaram o centro do Rio de Janeiro, conhecido como as intervenções de Pereira Passos, modernizaram a fisionomia da cidade, mas também produziram deslocamentos, exclusões e o que hoje chamamos de externalidades sociais das políticas de embelezamento e saneamento. Essa lição histórica é preciosa. A delimitação de uma nova região não é neutra, ela cria incentivos, estímulos e oportunidades para os investidores, autoridades e moradores. E esses vetores mexem com o preço do solo, oferta de serviços e composição social. Do ponto de vista administrativo, existem ganhos claros e imediatos. Uma região sudoeste permitiria alinhar orçamento, planos de mobilidade, saneamento, saúde e educação a uma realidade local, reduzindo o ruído que hoje ocorre quando as áreas tão distintas convivem sobre a mesma rúbrica Zona Oeste. A fragmentação territorial bem desenhada pode gerar representatividade política mais direta, monitoramento orçamentário mais transparente e projetos de infraestrutura calibrados às necessidades reais de bairros como Jacarepaguá e Barra, cujo perfil socioeconômico e demandas são diferentes do restante da vasta Zona Oeste. Esse ganho de foco é, em muitos casos, um pré-requisito para políticas públicas mais eficazes. Por outro lado, a separação administrativa traz riscos que exigem atenção técnica e política. Primeiro, a criação de novas estruturas administrativas pode aumentar custos e burocracia, subprefeituras, escritórios regionais ou mesmo reorganização de secretarias demandam recursos. Sem um desenho institucional que priorize eficiência, pode ocorrer o oposto do prometido, multiplicação de sobreposições e fragmentação de responsabilidades, o que atrasa as obras e serviços. Segundo, a nova região pode se tornar um convite à aceleração de processos de valorização imobiliárias. Investimentos públicos em infraestrutura e visibilidade política facilmente se traduzem em potencial de mercado, abrindo janelas para gentrificação e para pressões sobre moradores de baixa renda em áreas sensíveis, como os conjuntos informais e favelas que convivem na periferia imediata dos bairros valorizados. Estudos e debates sobre gentrificação no Rio mostram que intervenções públicas e projetos de requalificação urbana produzem muitas vezes deslocamento e precarização de populações já vulneráveis. É fundamental perceber que a divisão territorial pode ser tanto ferramenta de inclusão quanto catalisador de exclusão, dependendo das escolhas de políticas públicas. Exemplos concretos ajudam a entender cenários. O projeto Porto Maravilha na zona portuária trouxe investimentos massivos, novos equipamentos e requalificação urbana com impacto simbólico e turístico. Simultaneamente gerou debate sobre turistificação, handicap e deslocamentos socioespaciais, ou seja, melhor infraestrutura, mais risco real de expulsão e perda de direito à moradia para quem já vivia ali. Aplicando a lição ao Sudoeste, a simples demarcação pode replicar a lógica. Investimento público mais mercado imobiliário igual a possibilidade de subida rápida de preços e pressão sobre arrendamentos e ocupações precárias. Da mesma forma, lembrar Pereira Passos. Lembrar que modernização e exclusão às vezes caminham juntas e que as consequências podem ser multigeracionais se não houver políticas compensatórias. Quais problemas concretos devem ser previstos e enfrentados desde o desenho institucional? Primeiro, risco orçamentário. A redistribuição de receitas e despesas precisa ser calculada com transparência para não transferir déficit
para outros territórios ou criar nichos de subfinanciamento. Segundo, governança é preciso delimitar responsabilidades entre as esferas municipal, regional e comunitária para evitar lacunas e duplicidades. Terceiro, mercado imobiliário e tutela da moradia. Sem instrumentos regulatórios, a valorização pode expulsar moradores de baixa renda. Quarto, coesão interregional. É necessário garantir que políticas como transporte metropolitano, gestão de resíduo e proteção ambiental sejam coordenadas entre as regiões novas e as já existentes. Quinto, identidade e comunicação. Mudanças territoriais sem processos participativos podem produzir confusão e sensação de desamparo entre moradores que não compreendem os novos limites. Soluções possíveis e práticas para transformar riscos e oportunidades incluem, antes de tudo, planejamento participativo e institucionalização de salvaguardas. Criar a região sudoeste não deve ser estritamente top-down. Processos deliberativos, audiências públicas e fóruns locais precisam proceder e acompanhar a implementação. Instrumentos orçamentários como o orçamento participativo regional e metas contratuais por indicadores sociais podem dirigir recursos para quem mais precisa. No campo habitacional, políticas robustas de proteção, controle de aluguéis, programas de subsídio e prioridade para reassentamentos dignos são essenciais para mitigar a gentrificação. Do ponto de vista fiscal, a avaliação ex ante dos impactos orçamentários e cláusulas de compensação pode evitar que a criação de uma nova região gere déficits inesperados em outras áreas. Para a governança, contratos de colaboração interregional e mecanismos de articulação metropolitana ajudam a manter a coesão do sistema urbano. Finalmente, criar instrumentos de monitoramento de curto, médio e longo prazo, indicadores de preço de solo, mobilidade, acesso a serviços e perfil demográfico, permitirá correções de curso rápidas quando sinais de exclusão aparecem. Além das soluções técnicas, há também um componente ético e simbólico. A nova região deve reconhecer e proteger heranças culturais, comunitárias e ecossistêmicas. A área de Jacarepaguá, com sua lagoa e áreas de reserva, e o núcleo comunitário como Rio das Pedras, têm memórias, modos de vida e vulnerabilidade específicas. Planos de um solo que incorporam zonas verdes, proteção de marcos culturais e instrumentos de preservação do tecido comunitário pode reduzir a pressão da mera lógica mercantil. Políticas de economia local que incentivem pequenas empresas, cooperativas e iniciativas culturais ajudam a manter empregos e renda próximos às comunidades, reduzindo a vulnerabilidade frente à especulação. Projetos com impacto territorial maior devem sempre contemplar um conjunto de mitigação social como parte da ação planejada, não apenas como compensação posterior. Do ponto de vista da comunicação pública e da participação, esclarecer limites, funções e benefícios é estratégico. A ausência de marcos físicos e a confusão entre limites urbanos contribui para a desinformação. Por isso, campanhas educativas, painéis informativos e integração com serviços como Correios e cartografia municipal ajuda a tornar o novo desenho compreensível e legítimo. Ao mesmo tempo, favorecer espaços de controle social, como conselhos regionais que incluem moradores, coletivos, representantes do setor produtivo, fortalece a capacidade da população de cobrar e fiscalizar a aplicação dos recursos. Em última instância, a criação da região sudoeste pode ser uma boa oportunidade se e somente se vier acompanhada de um projeto público amplo que entenda o território como conjunto de relações sociais, econômicas e ecológicas, e não apenas como uma linha no mapa. Delimitar para transformar exige, portanto, combinar técnica administrativa com justiça social, mecanismos orçamentários transparentes e instrumentos habitacionais protetivos, governança coordenada, políticas locais que preservem a loucura e emprego e monitoramento rigoroso. Sem isso, existe o risco real de que uma medida de eficácia administrativa se converta numa máquina de valorização que desloca quem sempre fez aquela cidade. Fechar uma fala sobre cidade sem proposta prática seria um pecado. Então, algumas metas imediatas para os
primeiros 18 meses de implementação. 1. Auditoria orçamentária e modelo de alocação que assegure neutralidade fiscal para outras regiões. 2. Criação de um plano regional de habitação com instrumentos antidespejo e subsídios. 3. Estabelecimento de conselhos regionais deliberativos de um portal público de transparência com indicadores em tempo real. 4. Zonas de proteção ambiental e cultural mapeadas antes de qualquer licença de grandes empreendimentos. E 5. Programas de apoio e economia locais, microcrédito, incubadoras culturais, compras públicas regionais. Essas metas não eliminam conflitos, mas mudam a probabilidade de resultados positivos. Encerrar esta conversa é também um convite à ação coletiva, seguir o debate público, participar das audiências, apoiar iniciativas de base e exigir que qualquer mudança territorial venha com planos concretos de proteção social e monitoramento independente. O mapa muda, cabe à sociedade decidir se essa mudança será um instrumento de inclusão ou reforçadora de desigualdades históricas. Se essa reflexão foi útil, curte o vídeo, ajuda o projeto a crescer. Comentar com experiências locais, histórias de bairros, relatos de mudanças, denúncias ou propostas. Enriquece o debate. Compartilhar amplia o alcance do assunto e faz a pressão pública para que a criação da região sudoeste seja tratada com responsabilidade. Inscrever-se no canal mantém um fluxo de análise independente sobre cidades e políticas públicas. Apoios financeiros também são bem-vindos para manter esse trabalho. Há QR Code no canto da tela e a opção de Pix via e-mail do projeto para quem quiser contribuir com um valor simbólico e manter independência editorial. Obrigado por trazer atenção a uma decisão que moldará cidade e vida nas próximas décadas.